Então, hoje a gente vai começar com a progressão aritmética. Eu considero ela mais simples, só que ela também é mais aplicada, igual vocês estavam comentando ontem. Ah, professora, é legal trabalhar esses conteúdos, porque esses conteúdos a gente vê acontecer, né? A aritmética é mais fácil a gente criar uns probleminhas. Claro que alguns, às vezes, a gente olha e fala, é meio viajada, assim, né? Mas pelo menos a gente contextualiza. A APG, ela já tem um comportamento, né? Tem um crescimento exponencial, é totalmente útil. Como eu disse para vocês, quando a gente estudou função exponencial, tem muito a ver com o crescimento de população de bactérias, não sei o quê, né? Porém, não é tão fácil a gente pôr em umas situações mais práticas assim, ok? Bom, antes de eu passar a definição realmente de PA, galera, vamos entender o que é uma sequência numérica, né? Aliás, o que é uma sequência? Então, uma sequência é qualquer organização ali que a gente tenha, que tem que ter uma lógica e de elementos, tá? Não necessariamente números, mas claro que o nosso interesse são sequências numéricas. E aí na internet mesmo rola muita coisa, às vezes o pessoal compartilha lá uma tirinha, alguma coisa lá que tem uma sequência e ele pede, descubra qual é o próximo número. Né? Aqueles desafios, e a galera fica quebrando o cabelo, exatamente, e a gente fica, né? Você manda uma resposta, o povo fala que está errada, você joga outra, por quê? Você tem que encontrar um padrão. Então, toda sequência numérica, ela envolve um padrão. Por exemplo, a título aí de curiosidade, deixa eu apagar aqui o quadro, vou mostrar uma sequência para vocês. Sequência de Fibonacci, né? Uma sequência conhecida, ela tem tudo a ver com o número de ouro, com a razão áurea. O que é isso tudo, professora? Então, o Fibonacci ele criou uma sequenciazinha assim, ó. Conhecem essa sequência? Galera aqui conhece? Sim. Isso, né? Qual que é o próximo número aqui? 21, exatamente. Ela é uma sequência que se inicia com dois números 1, e eu vou somando de 2 em 2, eu somo os dois últimos para encontrar o próximo. Então, 2 mais 2, 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5, 3 com 5, 8, 5 com 8, 13, 8 com 13, 21 e 34 e assim sucessivamente. Então, essa sequência conhecida é a sequência de Fibonacci. Aí nós temos, né, o que ela tem a ver, só curiosidade mesmo, o que ela tem a ver com esse número de ouro? O número de ouro é a razão áurea, é a dita proporção perfeita, né? Quando a galera fala da Mona Lisa, por que a Mona Lisa do Leonardo da Vinci é considerada perfeita? E a gente olha o quadro da Mona Lisa e você fala assim, mas ela é sem gracinha, né? Tipo, esteticamente falando. Mas porque a Mona Lisa, na sua composição, ela tem essas proporções perfeitas no rosto dela. Que aí, claro, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que existem várias maneiras de a gente procurar essas proporções no corpo humano, no rosto e tudo mais. Uma delas, se eu não me engano, é dividindo aqui o tamanho do nosso rosto até a distância do topo da cabeça ao nariz. Se eu não estou enganado, o número de ouro é 1,61, 1,62 aproximadamente. Então, quanto mais próximo essas divisões ficam desse valor 1,62, a gente diz que mais proporcionalmente agradável é, ok? E aqui na sequência de Fibonacci, à medida que eu divido um número pelo anterior, quanto maior essa sequência, quanto mais para o fim não, porque ela é infinita, né? Mas quanto maior os valores, à medida que eu divido o número pelo anterior, ele vai chegando cada vez mais próximo no número de ouro. Né? Então, quando eu divido igual 2 por 1, dá 2. Nada a ver com 1,62. Eu divido 3 por 2, dá 1,5. Já melhora. 5 por 3 já vai dar 1,66. E assim sucessivamente. Tá? Então, tem essas relações. E a sequência de Fibonacci, ela dá origem a uma espiral. Essa espiral acontece no miolo do girassol. Então, a gente tem aí diversas situações onde a gente pode enxergar essa razão, essa proporção áurea e essa razão áurea e a sequência. Mas o que nos interessa é, a sequência ela tem uma lógica, ela tem uma regra, uma lei de formação que determina. Então, quando a gente pega essas tirinhas lá na internet, a gente tem que descobrir qual é a lei de formação. Né? O que está caracterizando? O que existe nos números que apareceram para que eu possa encontrar o próximo? Então, basicamente, a ideia é essa. Numa sequência numérica. Então, toda sequência ela tem que ter uma lógica na composição dela.
Mas nós estamos interessados em trabalhar especificamente dois tipos de sequência. O que nós chamamos de progressão aritmética e de progressão geométrica, certo? A aritmética, então, a definição dela é toda sequência numérica em que a diferença entre cada termo, a partir do segundo e o termo anterior, é constante. Essa diferença constante é chamada de razão da progressão aritmética. Um exemplo aqui bem simples. Vamos supor aqui 2, 7, 12, 17, por aí vai. A diferença, o que é a diferença? Um número menos o outro. Então, qualquer um a partir do segundo. Se eu fizer aqui 7 menos 2, 5. Se eu fizer 12 menos 7, 5. Se eu fizer 17 menos 12, 5. Ok? Então, qualquer termo menos o anterior sempre vai dar a mesma coisa, a razão constante, um valor constante, que é o que nós chamamos de razão. É uma sequência numérica que tem um ponto de partida e a partir dele, então, eu vou somando, tá? Sempre somando. Eu somo a razão. Nós não vamos dizer assim, professor, eu diminuí. Não. Na PA, a gente pega o termo inicial e soma alguma coisa. Se ela diminuir, vai ser uma razão negativa. A gente já vai falar sobre isso. Mas então a PA você tem que ter um termo inicial e um valor constante, não vai variar, que você sempre vai somar. Então ela tem esse comportamentozinho padrão. Trazendo ela para o juros simples, lembra que ontem eu fiz aquela suposição, capital inicial de 10 mil e todo ano renderia 10%. Então eu fiquei com a sequência 10 mil, 11 mil, 12 mil, 13 mil, 14 mil. Então a diferença de um termo para o outro é 1.000. É uma diferença constante. Então, o que caracteriza o juros simples é uma progressão aritmética, certo? Sobe todo mês a mesma quantidade. Aumenta, soma sempre a mesma quantidade. Então, essa é a relação da PA para o juros simples. Consequentemente, então, a minha PA também tem um comportamento linear, né? Então, se eu fosse fazer o gráfico com os vários pontos da minha PA, ele teria um comportamento linear, crescente ou decrescente ou constante, que é o que nós veremos aqui na sequência. Então, eu tenho três tipos de PA. A PA crescente, a PA decrescente e a PA constante. O que é uma PA crescente? É aquela em que a razão é maior que zero. Então, você soma valores maiores que zero. Ali eu dei uma PA de razão 4, ó, 3, 7, 11, 15. 3 mais 4, 7, 7 mais 4, 11, 11 mais 4, 15. 3 pontinhos para dizer que essa PA é infinita. Toda PA é infinita? Não, ela pode ser finita também, tá? Mas ali eu deixei todas em aberto. Como eu disse para vocês, numa PA a gente nunca vai falar, está diminuindo tanto. Eu sempre vou somar. Então, se a minha PA decresce, significa que a razão é negativa. Eu estou somando um número negativo. Somar um número negativo é equivalente a diminuir. Então, olha lá, a razão é menos 6. Então, eu pego o primeiro termo, é 16. 16 com menos 6 dá 10. 10 com menos 6, 4. 4 com menos 6, menos 2. E aí eu continuo, menos 8, menos 14 e assim sucessivamente. Então, eu digo, se a minha PA decresce, que eu estou somando um valor negativo, ok? Então, nunca vou dizer que eu estou diminuindo. Claro que são coisas equivalentes, mas como a gente diz que a PA você sempre soma a razão, então você está somando um valor negativo. E a PA constante, né, gente? Que é claro que essa é aquela que nunca aparece, né? Por quê? Porque ela não tem variação nenhuma. A razão dela é zero. Somar zero em qualquer valor não muda. 2, 2, 2, 3, 3, 3, seja lá qual for. Mas a PA é muito visível para a gente compreender se ela é crescente, decrescente ou constante, certo? Aí começamos as nossas formulazinhas. A viradinha de olho. Formulazinha do termo geral. O que é o termo geral? Um termo qualquer. Então, se eu pedir para você, calcule o 20º termo, calcule o 10º, calcule o 2º, calcule o 1000º termo da PA, você utiliza essa fórmula. Qualquer termo. Então, termo geral é isso. É qualquer termo da minha PA. E ali vocês têm a formulazinha e o significado de cada letrinha, né? De cada incógnita. Então, AN é o termo geral. A1, primeiro termo.
N é o número de termos e R é a razão. Professora, mas o que é esse AN, A1 aí? Esse númerozinho no rodapé do A. Então, olha só. Nessa PA aqui que eu coloquei no quadro, 2, 7, 12, 17, eu posso dizer para vocês, olha, o 2 é o A1, o 7 é o A2, aqui é o A3 e aqui é o A4. O que significa esse número que está no rodapé? A posição do número na sua sequência. Então, se eu falar para vocês o A1, vocês vão entender que é o primeiro termo. Se eu falar o A3, vocês vão entender que é o terceiro. Se eu falar determine o A10, 10º termo. Então, esse númerozinho que vai no rodapé, que fica subscrito ao A, ele significa a posição do número da sequência. Então, encontre o 20º termo da PA, é o A20. Beleza? Então, esse númerozinho embaixo é só uma representação da posição desse número na sequência. Agora vem um segundo tópico da nossa PA, tá? Que é a fórmula da soma dos termos. Bom, não sei se todos conhecem essa história, eu confesso que eu também sou muito ligada a essa parte histórica, gosto bastante. E essa fórmula da soma dos termos da PA, ela tem uma história envolvida por trás dela, né? Ela foi desenvolvida por Gauss. Em algumas referências fala que ele tinha 9 anos, em outras fala que ele tinha 12. Mas, de qualquer forma, ele era muito novo quando ele chegou nessa sistematização aí da fórmula. E conta-se a história que, sabe aquele professor que está cansado daquela molecada que não para? Aí o professor jogou assim, galera, eu quero que vocês somem todos os números de 1 até 100. Somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Vai demorar? Dá para interter a molecada aí um pouco, né? Imagina as crianças lá de 10, 12 anos e o professor solta uma dessa. E aí, o que o Gauss fez? Muito esperto que ele é, porque a contribuição dele não é só essa, nós temos diversas outras contribuições do Gauss na matemática, por exemplo, a distribuição gaussiana, que é muito utilizada na estatística. Então, ele tinha isso aqui, ó. Não, mas somar de 1 até 100 é de boa. Né? Vocês iam ficar um tempo somando, mas, né? É. E dá um número bonitinho no final, tá? Não dá número quebrado, não. Dá um número... as tarefas antigamente eram assim, né? Mas olha o que o Gauss observou. Batendo o olho aqui, vocês conseguem? Coloquei os 3 primeiros e os 3 últimos termos. Alguém consegue enxergar um padrãozinho aqui? Hã? Oi? Você já conhecia a história da fórmula ou não? Você viu agora? Olha o primeiro e o último. 101. Vocês já devem ter visto, né? O 2 com o 99. 101. Perdão, o 2 com 99. O 3 com o 98. 101. Se eu continuar, o 4 com 97. 101. Lá no meio, quem que vai aparecer? O 50 com o 51. 101. Então, a soma dos extremos, né, e vou afunilando cada vez mais até chegar aos 2 termos centrais, que seriam 50 e 51, sempre dava 101. Se eu tenho 100 números e quando eu somo de 2 em 2, então vocês concordam que eu estou fazendo 50 somas? Tenho 100 números. Cada soma eu uso 2. Então, eu estou fazendo 50 somas. Então, eu tenho 50 somas, que cada uma delas dá 101. Sim? Então, a soma de todos os números de 1 até 100 dá 5.050. E essa criança chegou a essa conclusão. Então, um cálculo simples ali, uma multiplicação, a gente chegou que a soma dos números de 1 até 100 totalizam 5.050. Quem quiser tirar a prova real, fica à vontade. Não acredita?
Mas como que eu posso sistematizar então essa fórmula? Por quê? Isso aqui é uma PA, concordam? Uma razão 1, simplesinho, o primeiro termo é 1 e eu vou somando de 1 em 1. Uma PA de 100 termos que vão somando de 1 em 1. Então, a gente sintetiza essa fórmula da maneira com que está aí, ó. Pega o primeiro termo, soma com o termo qualquer, que especificamente vai ser o último, multiplica pela quantidade de termos, no caso eu multipliquei por 100, mas não é 100, professor, é 50. Porque tem 100 termos, mas 100 termos viraram 50 somas. Então, divide por 2. Então, ó, o primeiro mais o último dá 101. Vezes 100 valores que tem na sua sequência, só que não são 100 somas que dão 101. É só metade, não é? Por isso vem o dividido por 2. Então, se você entender essa sistematização também, vai ficar fácil para você lembrar a fórmula da soma dos termos de uma PA.